Olá, mulheres. Estou aqui para poder dividir uma palavra com vocês, algo que o Senhor tem colocado ao meu coração nos últimos dias. E eu venho para compartilhar uma palavra para mulheres específicas que estão vivendo períodos de transição, mulheres que estão transicionando, saindo de um tempo de escravidão e de cativeiro no Egito. Mulheres que vieram de longos períodos de cativeiro emocional e espiritual, algumas situações de prisão na sua vida, e elas sentem que o Senhor está transicionando elas. Mas antes da gente alcançar a terra das promessas, precisamos sair do Egito, atravessar o mar que está adiante. E eu quero compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Como se chama, mulher, o seu Egito? Qual é o nome do seu Egito? Qual é o nome que você dá ao lugar da sua dor, ao lugar da sua angústia, da sua preocupação? Qual é o nome do lugar da sua vergonha, da sua humilhação, do peso sobre os seus ombros? O lugar onde você se vê cansada de longos períodos de sofrimento, cansada e sem forças para prosseguir. O Egito representa longos cativeiros emocionais e espirituais que temos carregado na nossa vida. E todas nós vivemos lugares, áreas na nossa vida. E às vezes não depende só de nós, depende realmente de um agir do Senhor. Depende que o Senhor levante a libertação para essa área cativa, para que a gente se veja livre desse Egito. Eu sei que falarei para algumas mulheres que têm buscado ao Senhor, mulheres que têm uma vida com Deus, que têm compromisso em buscar a face do Senhor, mas que vivem situações na sua vida que não depende somente de uma nova posição delas. Elas estão posicionadas, elas estão clamando, elas estão buscando socorro, mas depende de que o Senhor mova os céus e libere algo para que essa área, essa circunstância, essa situação seja destravada na vida dela, na sua vida. Então eu falo para você, mulher, que está saindo desse Egito. Talvez você ainda não percebe claramente o Egito, você saindo desse Egito, mas você já sente a movimentação do céu. Algo está acontecendo e você não vê claramente tudo, mas você já percebe os primeiros sinais. Eu quero ler com você aqui em Êxodo. Eu vou ler alguns versículos. Êxodo 13, a partir do 17, vamos ler assim. Pegue sua Bíblia se você puder. Quando Faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou por uma rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, porque entendeu o Senhor, porventura o povo se arrependerá do passo dado ao deparar-se com a guerra e voltará para o Egito. Então Deus fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Existem situações que a gente pensa estar dando voltas. Não estamos entendendo o alongar do processo, mas o Senhor sabe que não estamos ainda preparadas para a guerra. Mesmo que já hajam armas em nossos punhos, ainda não estamos preparadas para a guerra. Então o Senhor nos conduz a um caminho mais longo para nos habilitar, para nos treinar. E segue adiante dizendo: os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna da nuvem não se afastava do povo durante o dia inteiro, e nem a coluna de fogo durante toda a noite.
E eu vou seguir adiante, que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel, a partir do capítulo 14, que retrocedam e acampe diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira-mar, defronte a Baal-Zefon. E assim Faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração de Faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E assim fizeram. Eu quero pausar aqui essa leitura extensa e dizer para você algo. Pode parecer que o que o Senhor está te pedindo para fazer agora seja retrocesso, mas obedeça a direção que Deus te der quando você tiver que entrar e sair de ambientes. O Senhor sabe a hora, o Senhor sabe o modo, o Senhor sabe a melhor forma. Pi-Airote, que é esse lugar onde o povo precisou acampar antes de atravessar o Mar Vermelho, significa beco sem saída. Atrás do povo de Israel havia todo o exército do Egito. E à frente deles havia o Mar Vermelho. Eles se viram encurralados. E esse lugar, historicamente, se refere a um lugar estreito de passagem, um lugar apertado. E às vezes a gente se sente assim, não é? O Senhor nos pede alguns posicionamentos de obediência. Nós nos posicionamos, fazemos aquilo que o Senhor está nos orientando a fazer, damos um passo de obediência e daqui a pouco a gente se vê encurralado. Existe um mar na nossa frente, os inimigos estão logo atrás e nós estamos bem no meio de um beco sem saída, de Pi-Airote. Mas todo esse cenário desfavorável é o contexto perfeito para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Existem situações que precisam realmente ficar impossíveis na nossa vida. Existem situações que realmente precisam acabar todo o recurso humano. E a gente vai olhar e vai falar: Senhor, eu estou num beco sem saída. Eu olho para frente, é um impossível. Eu olho para trás, é impossível. Então a mão do Senhor vem e se move a nosso favor. É onde o nome dele será glorificado. São circunstâncias onde quem está de fora vai compreender: foi a mão do Senhor quem fez isso por ela. Porque não tem outra explicação, entende, mulher? Então, muitas vezes a piora do cenário é só o contexto do milagre que o Senhor está promovendo nas nossas vidas. E Deus, ele fala para nós, diante desse cenário, se você está vivendo um momento onde você está no meio de um estreito, você está passando por um estreito, você olha para frente, é mar, você olha para trás, é inimigo, você está encurralada. Deus, ele quer te dizer algo. É por obediência que você está vivendo isso? Se você está vivendo esse período da sua vida por obediência ao Senhor, Deus, ele quer te falar algo. Aguarde a hora de Deus e o tempo de Deus, mulher. Nem tudo o que você pensa que é o inimigo se levantando contra a sua vida é o inimigo. Aqui nós acabamos de ler: o Senhor endureceu o coração de Faraó. Existem inimigos que ficam mais furiosos conosco. Não é a fúria do diabo, é o próprio Senhor endurecendo o coração, para que o contexto do nosso milagre seja extraordinário, para que o nome dele seja glorificado nas nossas impossibilidades. O que você conseguir resolver com jeitinho, com argumento humano, com palavra de conhecimento humano, você não vai conseguir mais. Você não vai conseguir mais segurar situações que não dependem de você, e você está se cansando segurando. O Senhor quer realmente que você não consiga. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Para que você aprenda que ele está no controle de todas as coisas. Para que você entenda que nem tudo é o diabo na nossa vida, não. Nós somos filhos de Deus. É Deus sobre nossa vida.
E tem problemas que pioram porque Deus quis dessa maneira para que o nome dele seja glorificado. Para que eu e você aprendamos a confiar em quem ele é. Para que o caráter dele seja exposto nessa circunstância. Para que cresçamos no conhecimento da pessoa do Senhor. Deus, ele dá ordens para mim e para você que a princípio não tem lógica. A princípio, a gente não consegue raciocinar, não, isso aqui é isso que Deus quer. Não, ele dá uma ordem, mas ele não quer que você obedeça só se você entender. Ele quer que você obedeça porque você confia. Sabe, muitas vezes nós desobedecemos obedecendo tardiamente ao Senhor. Deus pede algo pra gente e a gente adia. Ah, não, eu preciso entender, eu preciso compreender o que Deus quer. Não, Deus já não te falou? Ele não está pedindo para você entender, ele está pedindo para você obedecer. Se você obedecer só quando for favorável para você, isso não é obediência. Isso é uma desobediência, porque você precisa ver para crer. E fé é crer sem ver. Se o Senhor te pede um posicionamento, mesmo que seja fora da lógica, ele está observando a sua obediência. Se você vai acreditar na palavra que ele liberou. E Deus, ele dá algumas instruções para nós sem lógica mesmo. Lógicas humanas, porque ele é Deus. Para observar a nossa capacidade de obediência. Deus está atento à nossa capacidade de obedecer. Não é obedecer quando eu gosto, não é obedecer quando eu concordo, não é obedecer quando eu quero. Não é obedecer quando eu entendo, é obedecer quando eu ouço. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não entenda, mesmo que aos meus olhos eu não veja lógica. Mas eu sei quem falou comigo e por isso eu obedeço ao Senhor. Confiando nele, totalmente nele, entregando nas mãos dele o controle da situação. O povo poderia parar ali quando Moisés falou assim, vamos entrar nesse beco sem saída em Piairote. O povo poderia falar, não, só vamos ali atravessar depois que a gente vê o mar se abrindo. Não, o povo obedeceu. Eles entraram naquele caminho que aos olhos de todos era morte. A Bíblia, nós acabamos de ler. Faraó pensou que eles estavam perdidos. Então é agora que eu vou atacar. Mas ninguém estava perdido ali. Deus estava no controle de todas as situações. Existem circunstâncias que nós, por obediência ao Senhor, vamos confundir o nosso inimigo. Isso tudo faz parte do plano magnífico do Senhor nas nossas vidas. Mulher, Deus está observando a sua capacidade de obediência à voz dele. Não uma obediência que é condicional a você concordar ou não. Uma obediência irrestrita e imediata. Eu continuo lendo alguns versículos que dizem assim. Rapidamente Faraó mandou aprontar sua carruagem. Tomou consigo seu exército, levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor, olha como que o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfalmente. Triunfalmente. Eu quero que você frise nessas duas palavras. Marchavam triunfalmente. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. O que eles estavam fazendo? Se lamentando, chorando, reclamando, murmurando, olhando para baixo, cabisbaixo? Não. Marchavam triunfalmente. Mulher, diante do endurecimento do coração de Faraó, como você está andando? De cabeça baixa, olhando para o chão, murmurando, desacreditando da palavra do Senhor sobre a sua vida? Ou você está marchando, mulher? Ou você já está caminhando, crendo na promessa que vai acontecer? Ou você já está triunfando?
Deus está observando o seu passo de fé. O seu passo de fé. Marche triunfalmente. Deus te liberou a palavra? Ai, o Egito veio com força. Faraó mandou carros e cavalos. Marche triunfalmente. Na palavra que o Senhor te liberou de vitória. Se você está em obediência, não tenha temor de homens. Tema ao Senhor e marche triunfalmente. Eu continuo aqui no 10, que diz o seguinte: quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e tiveram grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Yahvé. Não é isso que dizia no Egito? Deixa-nos para sermos escravos em paz. É melhor nos servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mulheres, desculpa. Será que alguma de nós está falando a mesma coisa? Deixa eu continuar aqui na minha escravidão, mas eu estou em paz aqui, acomodada no meu cativeiro. Tá ótimo esse cativeiro aqui, eu não vou sair daqui. É desconfortável, mas eu já me acostumei nesse cativeiro. Deixa eu morrer aqui em paz. Será que alguma mulher que está me ouvindo está falando isso? O Senhor colocou para você o caminho da libertação, mas vai te dar trabalho. Com certeza, você vai precisar marchar. Você vai precisar despertar e ativar a sua fé. Você vai precisar entrar em beco sem saída. Aí você, diante desse cenário, já fala: não, Senhor, não. Deixa eu aqui no meu cativeiro, aqui, quietinha, em paz. Eu estou acostumada com esse sofrimento aqui. Já está tudo certo. É ruim, mas tá bom. Mulher, não se acostume com os cativeiros que aprisionam a sua vida. Deus, ele tem o tempo, a forma e o modo de te libertar de cada um desses cativeiros. Todas nós enfrentamos cativeiros nas nossas vidas. Existem áreas que estão ainda aprisionadas e nós estamos aqui marchando triunfalmente, aguardando que o Senhor abra o mar diante de nós. Mas a nossa posição de esperar no Senhor não é uma posição passiva, acomodada, que acalenta o sofrimento. Não, é uma posição ativa. É uma posição ativa. Nenhum deles deveria estar cabisbaixo, olhando para trás, com saudades do Egito. Eles precisavam continuar marchando triunfalmente. Se existe alguma mulher que vai ouvir essa live e o Senhor está te sinalizando que quer te libertar em algumas áreas da sua vida, quer transicionar você, mas você sabe que para isso vai precisar passar pelo estreito. Então você está se acomodando, fala: não, Senhor, eu não quero mexer nisso não, deixa isso aqui quietinho. Vou ficar quietinho em paz nesse cativeiro. Não, mulher. O convite do Senhor é: marche triunfalmente. Avance. Exerça sua fé. Descanse no Senhor ativamente. Até que Ele desça e abra o mar para você passar. Aqui no 13 diz o seguinte: Moisés encorajou o povo dizendo: não temais. É o que o Senhor está dizendo para você nessa tarde. Não temais. Permanecei firmes e verei o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes nesse momento, nunca mais o tornareis a ver. Egípcios são inimigos poderosos de longos cativeiros emocionais e espirituais. São inimigos que roubam as nossas forças. São inimigos que colocam cargas nos nossos ombros. Mulheres, se existem alguma mulher aqui que precisa se posicionar diante de Egito, se posicione. Não tema os estreitos que você precisará passar. O Senhor abrirá o mar no tempo certo diante da sua obediência. E ele prossegue no versículo 14 dizendo: Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e calai-vos.
Mulher, se acalma e fica calada. Tem momentos que a nossa boca não contribui com a nossa fé. Ao invés das nossas palavras contribuírem para semear e profetizar em fé, nossa boca mata o propósito do Senhor na nossa vida, com murmuração e incredulidade. Não tem o que dizer, tá desesperada, tá angustiada, ó, fica calada. Não seja você a semeadora da incredulidade. Não seja você a murmuradora dos planos e promessas do Senhor. Não sabe o que dizer? Fica, ó, calada. Abra o coração para o Senhor, mas não semeia palavra de morte. Fica quieta, vai para o Senhor. Não sabe o que fazer? Senhor, estou no estreito. Diante de mim o mar, atrás de mim os inimigos. Não sei o que fazer, mas não vou emprestar minha boca para o inimigo. Não vou jogar morte em cima da bênção que o Senhor tem sobre a minha casa e minha vida. Se eu não tenho forças para declarar vida, pelo menos a minha boca vai ficar calada, para eu não declarar morte e incredulidade. Nem tudo você precisa falar, nem tudo você precisa desabafar a tua opinião. Desabafa com o Senhor. Abre para Ele teus questionamentos, tuas dúvidas, tuas angústias. Seja transparente. Mas para as outras pessoas, fica calada. Não seja aquela que joga pá de cal. Se você não tem uma palavra de força, de coragem, se tua força está pequena, fica em silêncio diante do Senhor. Até que Ele te encha de fé, ousadia e renove você, para você continuar a passar por esse estreito. E aqui eu quero ler com você a partir do verso 15. Alguém que chegou depois pode abrir se quiser. Êxodo 14. Agora a gente já chegou no verso 15, que diz o seguinte: Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Às vezes, mulher, o que falta para Deus abrir o mar é você marchar. Aquilo que você não fez e está só na teoria, coloque em prática. Aquilo que você já está cansada de falar, mas não se posicionou, se posiciona. Marche. Marche. Para trás? Não. Avante. Marche avante. Se levanta dessa prostração, mulher. Sai desse lugar de vitimismo. Sai desse lugar de reclamar do cenário onde você está. O Senhor só preparou o contexto do seu milagre. O Senhor está esperando e observando a sua capacidade de obediência. O Senhor está observando qual é o seu posicionamento. Se levanta agora e começa a marchar. Avante para a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Eu não sei quem vai me ouvir, eu não sei a palavra que o Senhor liberou sobre você. Mas eu já falei algumas vezes, eu não divulgo live, eu nem sei quando é que eu vou fazer live. E eu não faço live por nenhum motivo senão obediência ao Senhor. E o Senhor fala, abre lá, lê lá e fala o que eu estou te instruindo. Então eu sei que as pessoas que vão ouvir são as pessoas que precisam dessa palavra. Se chegou até você é porque o Pai está te sinalizando algo, é com muito amor que eu compartilho. Se você está me ouvindo é porque o Senhor quer falar com você e comigo. Esteja sensível para discernir sobre qual assunto, sobre qual Egito o Pai está te falando. Eu não conheço o teu Egito, eu sei o meu Egito. Mas o Senhor tem uma palavra de ânimo para nos dar nessa tarde. O Senhor está nos dizendo, marcha. Eu estou observando o seu posicionamento, filha. Diante desse cenário, você vai emprestar sua boca para a incredulidade ou você vai continuar marchando como se já estivesse pisando na terra da promessa? Sabe, nós precisamos nos vestir do reino. Nós precisamos nos vestir da promessa. Nós precisamos andar como se já vivêssemos.
aquilo que o Senhor tem nos dito que viveremos. Nós precisamos confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quais são as vestes, mulher, que você está usando agora? São vestes de luto, são vestes de dor, de pranto, de perca, de desânimo, de prostração, de incredulidade? O Senhor, Ele quer que você se levante, que você tome um banho, que você se lave nas águas do Espírito Santo, que você mergulhe no rio do Espírito Santo, seja renovada. Porque Ele tem vestes de alegria para te dar, Ele tem um cântico novo para colocar na sua boca. Ele tem vestes do reino para colocar em você. Vista-se da sua promessa. Ela ainda não chegou, mas esteja preparada para viver. Posicionada como se já estivesse contemplando com os teus olhos, mulher, aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Amém? E eu vou continuar no 16, diz o seguinte: e tu, levanta teu cajado, estende tua mão sobre o mar, divide, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e seus cavaleiros. Mulheres, existem situações que os teus inimigos precisarão ver quem é o Deus da sua vida. Não tema quando rugirem perto de você. Tá perto, mas quem anda ao seu redor é o Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. O inimigo só pode nos observar ao derredor. O Senhor muitas vezes vai se revelar a nós através de circunstâncias assim, desfavoráveis, para que o nome dele seja glorificado. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se da frente e foi para trás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. Olha, que Deus é esse? Que Deus é esse? A nuvem que ele coloca para iluminar sua vida torna o caminho dos seus inimigos tenebroso. Que Deus é esse, mulher? Confia. Seja fortalecida nessa hora. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e Yahvé, por meio de um forte vento oriental, soprou toda aquela noite. Fez o mar se afastar e este tornou-se em terra seca. As águas foram divididas e os filhos de Israel entraram pelo caminho do mar seco. As águas formaram como um muro, à direita e à esquerda. Deus abriu o mar vermelho, mas não foi em um piscar de olhos. Foi durante uma noite toda, uma longa noite, onde um vento soprou durante toda a longa noite. Deus poderia ter feito no estalar de dedos, ele tem poder. Mas ele permitiu que o povo ficasse atento ao que estava acontecendo. Algumas coisas demoram a acontecer para que a nossa distração dê lugar à atenção. A gente começa a perceber os sinais. Olha, Deus está fazendo algo. Deus está soprando um vento. Deus está modificando o ambiente. É Deus quem está fazendo. Existem algumas coisas que começam devagar até se concluírem, para que você não perca o que está acontecendo, para que você não esteja distraída, para que você observe o vento soprar do Senhor e abrir o mar que está à sua frente. E eu continuo no 27, que diz o seguinte:
Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou ao seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam sobre o caminho, e o Senhor os precipitou dentro do mar. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó, que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Deus não abre mar para teu inimigo passar. Deus abre mar para você passar e teu inimigo morrer. Deus não abre mar para os teus inimigos passarem. Deus abre mar para você passar e os teus inimigos morrerem ali. Os israelitas, no entanto, atravessaram o mar pisando terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos do egípcio, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele toda a sua confiança, como a Moisés, seu servo. Mulher, somente com os teus olhos contemplarás a mão do Senhor agindo na sua vida. Somente com os teus olhos contemplarás o que Deus está fazendo, para que você deposite no Senhor toda a sua confiança. Não foi um dia, não foi um ano, não foram 10 anos, foram mais de 400 anos de silêncio do Senhor. Até que um dia o Senhor se levantou e falou: eu estou ouvindo o clamor do meu povo. E estou levantando você, Moisés, como libertador. E a partir daquele momento, houve o de repente de Deus na história do povo de Israel. E eu quero profetizar a mesma coisa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu não sei quantos anos você está nesse Egito. O quanto esse Egito já sugou das suas forças. Quantos sonhos você já viu morrer nessa terra. Mas o Senhor diz que no tempo dele haverá um de repente. No tempo dele, ele vai levantar e vai dizer: eu ouvi o clamor da minha filha. E eu estou me levantando para libertá-la desse Egito. Mas quando o Senhor começar a fazer, não empreste a sua boca para a incredulidade. Se você não puder semear com fé, porque suas forças estão pequenas, se cale. Mas entenda que o Senhor abrirá o mar à sua frente. Pode parecer que seus inimigos estão se aproximando de você, mas não tema, porque eles entrarão nesse mar aberto para morrer ali. E você nunca mais vai olhar o Egito. Nunca mais você vai olhar para a terra do seu sofrimento. Eu quero, mulher, ler com você um texto que eu escrevi em dezembro do ano de 2023, quando o Senhor me deu essa palavra. Eu vou ler exatamente as palavras que eu escrevi. Fique atenta. Tá bom? Fique calada, permaneça quieta, acalme-se e veja, contemple e veja o grande livramento do Senhor. Quando as possibilidades humanas se esgotam, podemos contemplar a mão de Deus abrindo o mar. Agora é só marchar para frente. Avante, atravesse o mar caminhando sobre chão seco. No início, você pode parecer perdida e até retrocedendo, encurralada. Acampe em frente ao mar, em Pi-Hairote, mesmo que seja no beco sem saída, e veja o cenário do milagre. Não tenha medo. Não tenha medo da intimidação de Faraó. Já te tirei de lá, e para lá você não volta. Ouça, mulher. Deus te falando: já te tirei desse cativeiro da depressão, já te tirei desse cativeiro da insônia, da ansiedade, da esterilidade.
Já te tirei desse cativeiro, da síndrome do pânico, da enfermidade, desse relacionamento tóxico. Eu já te tirei desse cativeiro. Para lá você não volta. O anjo de Deus foi para sua retaguarda. E os inimigos não se aproximarão de você. Um forte vento soprará a noite toda, mas esse vento é o que te fará atravessar a terra seca. Não tema o vento, mulher. Não tema o vento, nem todo vento vem das trevas. Existe o vento que o Senhor sopra sobre nossa vida para abrir um mar à nossa frente. Há um muro à tua direita e à tua esquerda. Você verá com os teus olhos o sobrenatural. Essa é a última vez que contemplarás o Egito. Dá uma olhadinha para trás aí, mulher. Dá uma olhadinha para trás. Fala assim: é a última vez que eu contemplo o Egito. Amém? Faça isso por fé. Te salvei com mão forte e cumpri a minha promessa de te resgatar do Egito. Você verá o maravilhoso poder do Senhor e depositará toda a sua confiança nele. Você não entrará de mãos vazias, mas carregará os despojos dos teus inimigos. Nessa batalha, você não terá que lutar. Apenas com os teus olhos contemplarás a vitória. Só Deus faz cativos serem libertos para a prosperidade. Me lembrarei da bondade que me sustentou pelo deserto. Durante a noite foi coluna de fogo e durante o dia abrigo de sol. Mulher, quando o povo saiu do Egito, não saiu de mãos abanando. Deus é o único capaz de tirar você do Egito com os seus bolsos cheios. Ele é capaz de nos tirar de cativeiros para a prosperidade. Ele é capaz de mudar a nossa sorte do dia para a noite, literalmente. É o que eu profetizo sobre a minha vida. É o que eu profetizo sobre a sua vida. E para finalizar essa live, eu quero ler com você o Salmo 144, que é um salmo de celebração, por isso que acabamos de ler. Pela travessia do povo no Mar Vermelho, pela mão do Senhor ter livrado Israel do Egito. Eu vou ler esse salmo tão lindo, 144. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Se eu fosse você, eu já começava a declarar esse salmo na sua casa. Aí você pode falar assim: ai, Érica, eu ainda estou no meu Egito. Já declara pela fé. Pega a sua Bíblia, marcha triunfalmente dentro da sua casa, declarando as verdades desse salmo, porque o Deus que fez para eles no passado pode fazer por você e por mim hoje. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Senhor, o que é o homem, para que deles tome conhecimento? Ou o filho do homem, para que por ele se interesse? Mulher, Deus se interessa por você. Ele se interessa pela sua história, ele se interessa pelas suas lágrimas, ele se interessa pelas suas dores. E ele tem um futuro de esperança sobre a sua vida. O homem é semelhante a um sopro, os seus dias como sombra que passa. Senhor, inclina os céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Fulmina os raios e dispersa os inimigos. Arremessa as tuas flechas e faze-os debandar. Estende daí do alto a tua mão e salva-me. Livra-me das grandes águas, da mão desses estrangeiros. Levanta a sua voz, mulher, começa a declarar isso. Cuja boca falam mentiras e com a mão direita estendida juram falsamente. Ó Deus, eu te cantarei um cântico novo, tocarei teus louvores na harpa de 10 cordas. És tu que dá vitória aos reis, que da cruel espada salva Davi, seu servo.
Salva-me, livra-me das mãos dos estrangeiros, cuja boca falam mentiras e com a mão direita estendida juram falsamente. Quanto aos nossos filhos, serão como plantas, já desenvolvidos na adolescência, as nossas filhas como colunas bem esculpidas, como obra de arte que ornam um palácio. Nossos celeiros estarão repletos, fornecendo provisões e mais provisões. Nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, as dezenas de milhares pelos nossos campos. Nossas reses andarão prenhes, não haverá brecha nem ataque, nem alarme em nossas praças. Feliz o povo a qual assim sucede. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. O salmista, ele não está falando no tempo presente. Não é o que ele está vivendo ali agora, mas ele já está declarando que vai acontecer no futuro. Entende, mulher? Isso é fé. Nesse mesmo capítulo 14 de Êxodo que lemos, existe um versículo que diz que Moisés levou os ossos de José junto com aquele povo para atravessar o Mar Vermelho, porque José dizia: Deus vai se lembrar de nós aqui no Egito. Mulheres, ossos sequíssimos, mais de 400 anos depois. Isso se chama fé. Esse homem creu sem ver, morreu sem ver, crendo na promessa. Então abra sua boca e comece a declarar, comece a chamar a existência como se já existisse. Coloque um cântico novo nos seus lábios e marche triunfalmente. Eu quero te convidar nesse dia a colocar um louvor de celebração ao Senhor, a declarar o Salmo 144 na sua casa, em voz alta, no seu Egito, a declarar que grandes coisas o Senhor vai fazer por você, a adorar o Senhor. Coloca um louvor bem animado, exalte e adore ao nome do Senhor, como se você já estivesse ali, atravessando o Mar Vermelho. E eu tenho certeza que assim como eu, você também verá a mão do Senhor agindo nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço vocês que ficaram até aqui e que o Senhor complete, que o Espírito Santo complete aquilo que faltou no seu coração.